Falar sobre a cena cervejeira aqui do Vale é bem legal porque hoje a gente vive o que eu chamo de bons dias, assim, dias de glória mesmo. De 2017 para cá, teve uma expansão muito grande de nascimento de novas cervejarias e isso atrelado ao consumo, né? De fato, aumentou muito a demanda de cerveja artesanal no Vale do Paraíba. Muita gente começou a produzir mais cerveja em casa E a gente vê também as iniciativas, que tem muitos, né, que eram homebrews, né, acabaram já aperfeiçoando, né, o processo, investindo, e agora tem aí várias pequenas cervejarias surgindo aqui no Vale. E dados recentes do ano de 2018 já trazem uma evolução de que atingimos estimado 2,7% do mercado. E isso é um crescimento onde dados foram atualizados, onde já existem mais de 1.000 cervejarias registradas no Brasil. A gente está se tornando um polo mesmo na região e a tendência é a gente ficar significativo aí no cenário nacional. A história da cerveja, ela é bem antiga, na verdade. A gente está falando em algo em torno de 10 mil anos atrás. A gente não tem uma data, obviamente, exata, né, da data de criação da cerveja, porque foi há muito tempo atrás, a gente não tem tanto registro assim daquela época, né? Na verdade, as informações que a gente tem, que são aproximadas, de que a cerveja surgiu aí algo em torno de 8 mil, 9 mil anos antes de Cristo. O território onde a cerveja foi aí descoberta, né, ela não foi criada, a gente até fala, né, que foi um presente dos deuses, porque ela foi descoberta numa região chamada Mesopotâmia, onde hoje se encontraria o Iraque, né? É até meio irônico, porque hoje no Iraque não se bebe cerveja, né? Mas a cerveja foi descoberta, originou-se lá. Os primeiros que habitaram aquela região ali em sociedade foram os conhecidos como sumérios, né? Muito tempo atrás, e na verdade eles acabaram fazendo uma descoberta através do acaso. Basicamente, quando eles molhavam o grão para facilitar essa alimentação deles, eles conseguiram criar aí açúcares, vamos falar assim, dentro daqueles grãos. Choveu mais dentro daquele recipiente e aquilo ali virou o primeiro mosto cervejeiro. Aquele mosto cervejeiro ficou ali em contato com o ar. Por sorte da humanidade, tinha uma levedura cervejeira presente no ar daquela região ali da Mesopotâmia, e aquela levedura iniciou o processo fermentativo do que seria a primeira cerveja da história. Com o tempo ela foi se espalhando aí, chegou até o Egito, foi indo para o lado da Europa também, onde ela também ganhou muito espaço, principalmente aí com os povos germânicos, né, os anglo-saxões, os celtas, os ibérios, né? Então vários povos foram espalhando a cerveja, e a cerveja ganhou muita força em território onde não se plantava, por exemplo, uva. Então a gente até costuma falar de uma linha que cruza a Europa, onde abaixo dessa linha, território mais favorável para se plantar uvas, consequentemente a bebida favorita desses povos acabam sendo o vinho, né? E acima dessa linha, um território aí mais, vamos falar assim, favorável ao plantio de grãos e também de lúpulo, que são dois dos principais ingredientes aí da cerveja. Com isso, a gente tem aí países como a Alemanha, o Reino Unido, né? A gente fala aí de Escócia, Irlanda e principalmente Inglaterra, como os países de maior referência aí no mundo cervejeiro da história. Com o passar do tempo, isso obviamente também chegou ali naquela região da Bélgica, França e Holanda, criando aí a escola também belga de cervejas, que é uma das mais famosas atualmente. Basicamente, cerveja é uma bebida alcoólica fermentada produzida a partir de 4 ingredientes básicos que a gente chama, né? Que o primeiro seria a água, o segundo, malte de cevada, o terceiro, que é o lúpulo, e o quarto, que seria a levedura. A gente costuma até falar que esse quarto aqui é o ingrediente essencial, porque afinal, sem a levedura você não tem a fermentação. E o primeiro processo dentro da cervejaria, então, é a moagem. A gente vai ter que expor o miolo do grão, que é onde estão os nutrientes que a gente precisa para fazer a cerveja, através de um processo que a gente vai quebrar a casca e expor o interior do grão. É basicamente isso. Quando você faz isso com a cevada, ele cria o amido dentro dele. Esse amido ele vai estar dentro do grão, então se você não moer o seu malte, você não vai expor esse amido, que é o interessante para a gente ter o açúcar, que vai servir de alimento para a levedura. Então, passado para a cozinha, a parte de mosturação, nós vamos introduzir esse grão na água
para que, através de tempos e temperaturas controlados, extraiam cadeias de açúcares de média e alta complexidade, ou até mesmo de baixa complexidade, cadeias de açúcares curtas, para posteriormente esses açúcares serem fermentados. E vai fazer como se fosse um líquido açucarado, basicamente uma sopa, um chá de água e malte. Aquilo ali é o que a gente chama de mosto cervejeiro. Você vai separar basicamente o líquido dos grãos, porque você não quer extrair tanino que está presente aí na casca do seu grão de malte. A gente retira o grão da água, do líquido, né, já é um mosto, e inicia a fervura. A fervura a gente acrescenta o lúpulo, o famoso lúpulo, a flor do lúpulo. Que vai, vamos falar assim, funcionar como se fosse o tempero da nossa cerveja. Ele vai trazer aroma, sabor e amargor para a nossa cerveja. Feita a fervura, você basicamente vai resfriar aquele líquido, porque se você colocar a levedura num líquido fervente, obviamente a levedura vai morrer. A levedura é responsável por toda a mágica do processo. Ela vai fazer com que todo aquele açúcar que nós extraímos durante a mosturação seja convertido em álcool e CO2. Feita a fermentação, a gente só tem o estágio que a gente chama de maturação, que é quando a cerveja, vamos falar assim, ela ganha, ela entende que ela não é mais moço cervejeiro, ela entende que ela já é cerveja e ela, vamos falar assim, amadurece. Depois desse amadurecimento, alguns fazem filtragem, alguns não, coloca aí em vase, que você vai ter em lata, em garrafa e em barril, e joga isso para o mercado, para o consumidor aproveitar essa bebida maravilhosa. Cervejarias artesanais. O que é cerveja artesanal? O que são as cervejarias artesanais? São esse leque todo de sabores que esse novo mercado está trazendo para o contexto mundial, local, nacional. Então, o que seria? Seriam as cervejas novas que a gente está vendo no mercado, sabores diferentes, esse leque todo de estilos que existem há anos e a gente não sabia o que era, a gente não tinha nem oferta disso no mercado e muito menos entendimento sobre o que eram esses estilos. Então, as cervejarias artesanais trazem isso. E são essa essência de trazer um novo sabor para o mercado brasileiro, para o paladar do brasileiro e por consequência do Vale Paraibano. Então acho que começa aí o artesanal, você priorizar pela qualidade, você acompanhar seu processo do início ao fim. Então o que acontece? Aqui, apesar de ter pouca automação, a gente controla a temperatura, a gente controla velocidade de bomba, a gente controla vapor, mas não deixa de ser artesanal porque você tem esses controles do seu processo, tá? Quando a gente está priorizando a indústria pequena, no caso o cervejeiro, a microcervejaria, nanocervejaria, enfim, que está buscando essa qualidade, ela acaba não olhando para o lado de custo. Ela olha, mas não é a prioridade dela. Uma vez que você começa a olhar para o custo, você começa a querer implementar ações para poder otimizar o seu processo. Então, quando você exige mais controle, mais otimização, mais eficiência, você começa a tirar o peso da qualidade e começa a considerar agora o custo, o retorno financeiro sobre aquilo. Uma cervejaria artesanal ainda vai ali do tamanho da cervejaria. Quando você passa ali a produzir mais de 100 mil litros e tudo mais, você já é uma grande indústria, já não tem aquele pessoal, entendeu? Aqui, por exemplo, na Trilights, quando as pessoas vêm no evento, elas têm a oportunidade de conversar comigo, conversar com o Valmir, que vocês viram aí, conversar com o meu pai também, que está sempre aqui. Então você tem o contato direto com as pessoas. Essa é a diferença do artesanal, do que é uma coisa muito grande, assim, que as pessoas só pensam em números, só quer saber de número, vender garrafa, não está nem aí pro cliente. É esse corpo a corpo ali que a gente vai ter, entendeu? Então hoje eu acho que a definição de cerveja artesanal ela parte muito mais para um lado filosófico do que de diferenciação de produto. Por quê? Porque por produto, você vai encontrar produto que tem essas características nos grandes grupos também, mas a filosofia não. Por quê? Porque o grande grupo, ele se preocupa, é lógico, com a qualidade do produto, mas para ele o mais importante acaba sendo o lado financeiro. É um grande grupo, o trabalho deles é ganhar dinheiro, não tem nada de errado nisso, que fique claro desde já. Mas as pequenas cervejarias, elas sempre pensam primeiro na qualidade do produto, lógico, não são Papai Noel, tá, gente? Eles também pensam no lado financeiro, mas o produto, a qualidade do produto e você passar para o seu consumidor uma experiência diferenciada é o principal foco do cervejeiro artesanal.
Homebrew vem, né, do inglês. Então o brew no inglês, né, significa você produzir cerveja. E o home é em casa. Então o homebrew nada mais é do que a produção de cerveja em casa. Aqui no Vale do Paraíba a gente tem visto um crescimento grande, né, dos homebrews. Um monte de gente se interessando em fazer isso, é legal, porque daí a gente acaba, né, trocando experiências, né, às vezes trocando cerveja, você experimenta a cerveja de um outro cara, ele experimenta a sua, e isso faz, né, o crescer. E a gente vê também as iniciativas, que tem muitos, né, que eram homebrews, né, acabaram já aperfeiçoando, né, o processo, investindo, e agora tem aí várias pequenas cervejarias surgindo aqui no Vale. A Guirá, ela está num processo de transição entre o homebrew, ou cervejeiro caseiro, que até aqui no nosso logo ainda está presente, para a cervejaria em si, para uma cervejaria artesanal ou uma cervejaria de cervejas especiais. Onde, nesse momento, com a construção dessa nova fábrica, nós estamos certificando o nosso produto, certificando o nosso processo de fabricação, para poder abrir novos mercados e atender um leque maior de consumidores e clientes. A Dilema é uma indústria, ela é classificada, ela é artesanal, mas ela é uma indústria, ela é classificada assim pelos órgãos de regulamentação, que seriam o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e a CETESB, que é a nossa agência ambiental estadual. Então ela precisou de a gente passou por todos os processos que uma indústria grande, de bebidas ou indústrias químicas, ela tem que passar. E além dessas figuras, né, que são cervejarias, né, que tem a própria casa, ainda criou-se aí nos últimos anos a figura do cervejeiro cigano, que é basicamente um cervejeiro que tem uma receita, ele quer ter um produto no mercado, mas ele não tem a casa própria. Então ele aluga o espaço ocioso dentro de uma cervejaria para produzir o produto dele lá. Então ele aluga a sua panela de produção, aluga o seu tanque que está lá vazio de cerveja, ele produz o produto aí na sua cervejaria, mas ele mesmo opera a venda desse produto no mercado. Normalmente os cervejeiros ciganos, aqui no Brasil a gente tem visto que são os cervejeiros caseiros que têm tido um bom resultado aí nas panelas, né, a produção cervejeira caseira, e acaba querendo dar um passo, mas ele não quer ter um investimento muito grande para abrir a própria cervejaria. Então o que ele faz? Bom, eu acho que eu tenho um produto, eu acho que ele vai dar certo no mercado, mas para eu não gastar um dinheiro nesse risco de dar certo ou não dar certo, eu já vou fazer meu rótulo como cigano. Se eu vender bem, se o pessoal gostar do meu produto, aí sim eu vou lá e abro a minha própria cervejaria. Tá? Então seria essa figura do cigano, um cervejeiro caseiro que está na transição desse trabalho, né, vamos falar assim, que hoje não pode ser comercializado, né, é um produto que você só pode fazer para consumo próprio, mas ele acha que vai ter sucesso no mercado e ele quer dar esse primeiro passo antes de abrir uma grande indústria de produção efetiva de cervejas. O mercado cervejeiro, Vale Paraibano e também nacional, ele está em plena expansão, onde tem se visto cervejarias, atrás de cervejarias, surgindo no Vale do Paraíba. Mas isso também tem acontecido no cenário nacional, onde dados da Abracerva de 2, 3 anos atrás, onde nós não tínhamos, o mercado cervejeiro artesanal por si não atingia nem 1%, estava estagnado em 0,8%, 0,9%, e dados recentes do ano de 2018 já trazem uma evolução de que atingimos estimado 2,7% do mercado. E isso é um crescimento onde dados foram atualizados, onde já existem mais de 1.000 cervejarias registradas no Brasil. A cerveja é importantíssima para a economia do país, né? Os últimos dados que a gente teve acesso aí nos últimos anos saíram que a cerveja emprega mais de 2,7 milhões de pessoas no Brasil, em toda a cadeia, né? Isso de produção até a distribuição e venda do produto. Então é muita gente empregada por causa da cena cervejeira. Além disso, representa muito, são aproximadamente 1,62% do PIB nacional. Então já dá para imaginar o quanto que gira de dinheiro no nosso país por causa da cerveja. Acaba que a gente tem um grande empecilho hoje em dia, que é a carga tributária.
Infelizmente, nossos governantes ainda não se ligaram que se eles amaciassem um pouquinho mais, vamos falar assim, os impostos cervejeiros aqui no país, a gente teria ainda mais consumo cervejeiro e com isso a gente geraria mais impostos e geraria com isso também muito mais empregos, né? A parte de tributação e a parte de legislação não foi modelado para o pequeno, não existe uma segregação entre o micro e uma gigante, as multinacionais que estão aí no mercado. Então, o mesmo tipo de tributação, as mesmas exigências aplicadas para eles são aplicadas para os micros, para os pequenos. Então, o que houve recentemente, uma vitória enorme da Abracervo, foi fazer com que a microcervejaria seja optante pelo Simples, onde diminuiu a carga tributária, que era enorme, mas ainda tem outros dificultantes com questão de tributação para as cervejarias artesanais. Mas eu acredito que esse é um próximo passo aí no mercado cervejeiro nacional, que a gente precisa cada vez estar mais forte, as cervejarias mais unidas, para que a gente tenha uma voz mais ativa, conseguir melhores condições de, vamos falar assim, impostos, estruturas, investimentos para o setor cervejeiro, para que a cerveja que hoje representa 1,6% do PIB nacional possa no futuro representar ainda mais. Porém, o número de cervejarias que tem se aberto no Vale tem feito com que o Vale do Paraíba se torne uma potência cervejeira, onde nós temos total potencial para atingir ser uma região de renome no mercado cervejeiro, assim como aconteceu no Rio Grande do Sul e na região metropolitana de Belo Horizonte. Falar sobre cerveja aqui no Vale do Paraíba é muito legal e traz um certo prazer, assim, até da gente falar, porque hoje a gente vive os nossos melhores dias, na minha opinião, nossos dias de glória, se a gente pode falar assim. Em 2011, quando eu comecei a estudar, minha esposa fazia faculdade em Ribeirão Preto. Para vocês terem ideia, toda vez que eu ia visitá-la, eu voltava de lá com uma caixa de cerveja, porque lá eu tinha muito mais acesso a cervejas do que aqui em São José dos Campos, aqui na nossa região. Demorou bastante. Desde 2009 a gente vem acompanhando, né, o crescimento do mercado cervejeiro em diversas outras regiões, e aqui no Vale do Paraíba ainda estava engatinhando, estava devagarzinho. De 2017 para cá, teve uma expansão muito grande de nascimento de novas cervejarias, e isso atrelado ao consumo, né? De fato, aumentou muito a demanda de cerveja artesanal no Vale do Paraíba. Hoje a cena cervejeira do Vale do Paraíba está muito legal, está crescendo cada vez mais. A gente já tem aí vários bares de cervejas, não só em São José, mas Taubaté, Caçapava, Jacareí, bares muito legais mesmo, com essa proposta, essa essência cervejeira já aí na sua essência, né, vamos falar assim, e o trabalho cervejeiro está cada vez melhor aqui no Vale. Então, se você vier da região de São Paulo, se você vier da região do Rio de Janeiro, por exemplo, no sentido Dutra, né, e se deslocar para a Serra, olha o número de cervejarias que você pode fazer uma visita ou proporcionar um dia turístico visitando cervejarias. A gente está se tornando um polo mesmo na região e a tendência é a gente ficar significativo aí no cenário nacional. Tem bastante gente, pelo menos, se interessando em investir em abrir ou cervejarias ou outros estabelecimentos voltados para o mercado de cerveja, seja bar, seja escola de cursos, né, voltados para cerveja, ou até mesmo loja de insumos. Também já vi bastante gente interessada. Tem meio que um ditado aí, cervejeiros dizem, né, que dizem que a melhor cerveja é aquela que você consegue ver a fumaça saindo da chaminé. Então você vai ter o produto mais fresco que você pode ter, porque ele está saindo da sua cidade, não está viajando de um caminhão por horas e horas, em temperaturas quentes e tudo mais. Está consumindo um produto local, de uma empresa que gera empregos também para as pessoas da sua região. Então, assim como tantos outros tipos de comércio, a cerveja local é essa a ideia, das pessoas alavancarem seu próprio cenário, o seu próprio polo. O Bebo Local, você acaba crescendo muito, não só o mercado de cerveja, mas você acaba crescendo muito da questão de turismo, você consegue criar uma rota turística muito bacana em diversas regiões onde existem cervejarias, né?
Então, aquece não só o mercado de cerveja, aquece outros mercados também que acabam contribuindo para que isso aconteça. Quando a gente fala de consumo de cerveja local, a gente fala que você deixar o seu dinheiro na sua cidade, você valorizar aquela cervejaria da sua cidade para que o dinheiro fique ali, para que trabalhos sejam gerados na sua cidade. Eu não estou falando que você não vai consumir cerveja de outros locais, tá? Mas assim, você vai consumir, vai conhecer, mas você quer fortalecer sempre a sua cena. Porque quando você precisar, a sua cena cervejeira vai sempre estar ali à sua disposição, se você incentivar cada vez com produtos melhores, cada vez com produtos mais em conta, mais acessíveis, e é basicamente isso. Eu acho que não só na cerveja, mas em tudo na nossa vida, a gente tem que sempre fortalecer o nosso consumo local, né? Vamos falar assim, o nosso mercado local. E é muito mais legal, porque você vai consumir uma cerveja na sua cidade, você não vai conversar com o rótulo, você vai conversar com o próprio cervejeiro, você vai apertar a mão daquele cervejeiro, você vai perguntar como é que ele produziu aquela cerveja, você vai entender mais por trás daquela cerveja, e eu garanto para vocês, quando você conhece essa essência por trás de cada produto, todo produto fica muito mais interessante e a sua experiência com aquele produto será muito melhor. Quanto aos eventos, são as principais formas de propagação e tem acontecido bastante no Vale do Paraíba e quase em todas as cidades, onde cervejarias locais apresentam seu produto para o consumidor. E aí, nesses eventos, o consumidor tem a oportunidade de conversar abertamente com o produtor. E isso tem feito estreitado essa relação, feito com que até o bairrismo, o regionalismo cervejeiro seja mais intenso. Bom, esse evento aqui que está sendo realizado aqui no Hotel Sete Lagos é de muita importância para fomentar a indústria local da cerveja artesanal. E é uma coisa que está muito em voga hoje, porque as pessoas querem mais qualidade na cerveja, mais atenção no processo de produção. E esse evento traz para a gente justamente isso. Traz para a gente marcas que a gente não conhecia, sabores novos que a gente não está acostumado no mercado tradicional. Isso é muito válido para a região e para o mercado de cervejeiros também. É muito interessante porque aqui na região eu não tinha conhecimento que tinha tantos cervejeiros trabalhando com cerveja no Vale do Paraíba. Os eventos cervejeiros acabam sendo muito legais, né, pelo quesito social e trabalho, é emprego sendo gerado, é dinheiro rodando e tudo mais, mas eu diria que os eventos são principalmente importantes para trazer novos consumidores para o mercado, né? Aqui em São José mesmo, de vez em quando, a gente tem festivais cervejeiros com shows de banda. Muitas vezes o cara vai para assistir o show da banda, ele não vai por causa da cerveja. Ele fala, é um festival cervejeiro? Pô, que legal! Nem sabia que tinha tanta cervejaria aqui na nossa região. É uma oportunidade que aquele público vai ter de conhecer a cerveja artesanal, vai conhecer a cerveja que está sendo produzida aqui na nossa região. Então os eventos são de suma importância para o crescimento da cerveja, não só aqui na nossa região, mas no Brasil inteiro. São muito importantes porque eles cativam o público e é uma oportunidade também daquele cervejeiro que não tem condição de ir nas cervejarias, de ter um contato, conhecer o cervejeiro ali no stand da cervejaria dentro de cada evento. Então é muito bacana, a gente torce para que tenha cada vez mais evento cervejeiro aqui na nossa região mesmo. A população, né, em geral, não conhece tanto a cerveja artesanal. Eu acho que tem um potencial gigante ainda para crescer, né? Espero que nos próximos anos aí ela seja mais difundida e você tenha aí uma percentagem maior de pessoas, né, querendo conhecer, né, ou que já conheceu, que goste de tomar, que tem a oportunidade de estar tendo acesso a essa cerveja. Então, acho que a demanda só tende a aumentar e o mercado cervejeiro eu acho que tem bastante a crescer ainda, principalmente aqui no Vale do Paraíba. O mercado cervejeiro ainda está... Agora ele já não está mais engatinhando como estava em 2015, 2017, até 2017. Ele agora já está dando os primeiros passos mais fortes, assim, tendendo a correr, mas eu acho que tem ainda muito a crescer. Então assim, a gente vive um momento bom, mas para melhorar, eu acho que a gente precisa agora de uma união maior entre os cervejeiros e cervejarias aqui do Vale, para que a gente consiga cada vez melhores condições e melhores produtos para o próprio consumidor cervejeiro aqui do Vale.